Anafilaxia ao látex. Anafilaxia é uma reação sistêmica grave, aguda e potencialmente fatal, desencadeada por mecanismos de hipersensibilidade. É definida como uma reação generalizada com prurido, urticária, angioedema, hipotensão, sibilos, broncoespasmo, náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, contrações uterinas e alterações cardiocirculatórias. Sintomas que podem ocorrer isoladamente ou em diversas combinações. O látex, mais conhecido como borracha natural, é uma substância utilizada para a confecção de diversos materiais. Somente na área médica estima-se que mais de 40 mil produtos sejam produzidos utilizando látex. A anafilaxia ao látex começou a ganhar a atenção de especialistas nos anos 80, com a popularização do uso de luvas e preservativos, com o início da epidemia de AIDS. Desde essa época, teve progressivamente mais casos registrados. O primeiro caso relatado de urticárias por borracha natural foi descrito em 1927, na Alemanha. Um caso de alergia a látex por insensibilidade tipo 1 ou imediata. A alergia à borracha converteu-se em um caso importante de morbidade em todo o mundo, sendo reconhecida como um problema internacional de saúde. Na década de 90, quando houve acentuado aumento do número de casos originados, sobretudo, com o aumento do uso da luva de borracha para prevenir do contato com novas doenças, a borracha é extraída do látex seiva de uma árvore brasileira, original da região da Amazônica, e conhecida como seringueira. O látex natural é constituído do citoplasma das células lactíferas, partículas de borracha natural e organelas subcelulares, que constituem proteínas básicas. A aveina, nome dado a um grupo de proteínas látex, que é considerado o principal alergeno das reações ao látex, está presente em grande quantidade na borracha, levando à sensibilização em indivíduos expostos e a um espectro de reação alérgicas após a exposição subsequentes. Existem dois tipos de alergia ao látex. O mais comum é a dermatite, desencadeada por substâncias químicas que são acondicionadas ao látex na produção da borracha. Os sintomas são eritema, edema e pequenas bolhas, principalmente nas mãos. O segundo tipo, sendo mais grave, é a alergia tipo anafilática. Esta é uma reação às proteínas contidas na borracha que, quando em contato com a pele aspirada ou ingerida, pode causar conjuntivite, rinite, crise de asmas e, até nos casos mais graves, choque anafilático. O látex está presente em materiais feitos de borracha, como, por exemplo, luvas, brinquedos, chupetas, bico de mamadeira e balões, além de materiais de uso hospitalar como sondas. Qualquer pessoa pode desenvolver sensibilidade ou alergia ao látex, porém algumas pessoas são consideradas do grupo de risco, como trabalhadores na área da saúde que utilizam em sua rotina esse material, médicos, enfermeiros e dentistas, pessoas submetidas a procedimentos cirúrgicos e trabalhadores com exposição ocupacional ao látex. Algumas pessoas alérgicas ao látex apresentam sensibilidade cruzada a alimentos. Isso significa que o anticorpo, ao mirar na proteína do látex, atinge também a proteína do alimento, que apresentam estruturas parecidas, apresentando reações alérgicas não somente ao látex, mas à fruta também. As principais frutas são banana, kiwi, abacate, papaya e castanhas. A alergia ao látex é uma reação medida por IgE às proteínas presentes no látex que vem do líquido leitoso da seringueira brasileira, a Hevea brasiliensis. A detecção de anticorpos específicos e testes cutâneos positivos conferem alto grau de certeza ao diagnóstico. O passo seguinte é a eliminação de todas as fontes de látex às quais o paciente pode se expor para que ele não corra riscos.
Sempre que um paciente com histórico de anafilaxia ao látex necessitar de intervenções cirúrgicas, a equipe médica e de enfermagem deve seguir padrões rigorosos de cuidados para não expô-lo ao risco, tais como protocolos internacionais que orientam os profissionais a abordar esse tipo de situação. Não há, por enquanto, tratamento padronizado para dessensibilização ao látex. No entanto, a imunoterapia sublingual está sendo testada. Porém, ainda não se confirmou de forma definitiva a segurança e a eficácia desse tipo de abordagem. A crise de anafilaxia, ao se inalar ou ter contato com látex, deve ser tratada como qualquer outra crise anafilática, lembrando-se do papel fundamental da adrenalina. O paciente deve portar cartão de identificação, já disponível para impressão no site da ASBAI, através do seguinte, e deve-se receber orientação sobre o tratamento imediato de crises até que possa chegar ao ponto de atendimento, e receber a assistência médica integral. O látex está muito presente no dia a dia do anestesiologista. Os primeiros relatos de alergia ao látex foram em 1933. A sensibilidade ao látex na população de anestesiologistas é de 12,5% a 15,8%. A incidência de sensibilidade ao látex aumenta muito em grupos específicos, podendo produzir reações graves e até mesmo fatais. Os estudos sobre a prevalência das reações alérgicas ao látex variam muito conforme a população estuda e os métodos utilizados para estabelecer a sensibilidade ao antígeno. Mesmo com estas variações, existem alguns grupos em que o risco é elevado, particularmente em pacientes com distúrbio na formação do tubo neural. As manifestações clínicas variam desde dermatite de contato até anafilaxia e óbito. O diagnóstico precoce com pesquisa de IgE pode prevenir as reações de hipersensibilidade. Paciente feminina, 58 anos, técnica de enfermagem do centro cirúrgico. Iniciou há 13 anos com quadro de dermatite de contato nas mãos por látex, sendo submetida a afastamento temporário das atividades laborais. Há 6 anos, desenvolveu também irritação à pele após ingerir frutas tropicais e agravamento da dermatite, com lesões no dorso das mãos, dedos, punhos e antebraços. O teste de contato foi realizado por profissional treinado com a aplicação de amostra das substâncias do dorso da paciente, sendo a leitura realizada em 48 e 96 horas após colocação. Há 5 anos foi remanejada para outra ocupação fora do ambiente cirúrgico, orientada para evitar o látex, submetida a reeducação alimentar, apoio psicossocial e segmento médico. No momento, a paciente encontra-se aposentada, evoluindo satisfatoriamente. Recentemente, tem aumentado no mundo a incidência de alergia ao látex. É estimado que na população em geral, 1 em cada 3.000 pacientes apresenta hipersensibilidade a este material. Pessoas que tenham tido exposições repetidas aos produtos de látex, seja por trabalharem diretamente com esse material ou por submeterem a vários procedimentos cirúrgicos no quais se usa. Os sinais gerais da reação alérgica incluem rubor da pele, urticária e hipotensão arterial. Uma vez que surge a suspeita de alergia ao látex, o uso profilático de medicamentos pré-anestésicos e de ambiente desprovido deste material deve ser considerado, o que exclui luvas, acessórios e materiais anestésicos manufaturados com látex, pois estes podem desencadear reações de hipersensibilidade por contato direto. A anafilaxia transoperatória envolve alterações sistêmicas que poderão ser fatais se não forem prontamente percebidas e tratadas. Por essa razão, é imprescindível que o cirurgião e anestesistas estejam sempre alerta para as possíveis alterações decorrentes desta patologia. Cadê o Latrell? Deus